Estudo Bíblico 2 Reis 9, versos 1 a 37. Eliseu desincumbiu-se da última missão que Elias lhe havia deixado, 1 Reis 19:16, num tempo em que os exércitos de Israel e Judá defendiam Ramote-Gileade contra o ataque da Síria. O rei estava se recuperando dos ferimentos em Jezreel, a 65 quilômetros de distância, e aquele era o momento perfeito para o golpe de Jeú. Este não perdeu tempo e matou Jorão, rei de Israel, Acasias, o rei de Judá, que estava com ele, e finalmente a rainha Jezabel. Assim cumpriu-se a profecia de Elias. 1 Reis 21, 23. Verso 1. Um dos discípulos. Eliseu deve ter escolhido um dos estudantes mais insignificantes da escola de profetas, capítulo 2, versos 3 a 5, para não despertar desconfiança antes da hora aprazível, uma grande revolução de fundo religioso. O ato dramático e fundamental da revolução seria a exterminação da dinastia de Onri, incluindo seu filho Acabe, segundo a profecia de Elias, registrada em 1 Reis 21, versos de 21 a 24. Verso 5. Capitão. O chefe da nação era também comandante supremo das forças militares nacionais. Durante a doença do rei, os dirigentes do exército, os capitães, teriam de obedecer a um capitão supremo conhecido como Príncipe dos Exércitos, que fora o título de Joabe, interpretado comandante ou general. É possível que esse fosse Jeú, em virtude de uma aclamação entusiasta quando de sua nomeação como rei, verso 13. Mas a frase "qual de todos nós?" mostra que não havia certeza naquela afirmativa. Verso 6. Derramou-lhe o azeite. Significava escolha divina para o reinado ou para o serviço especial do Senhor. Esta ação profética realizada sem testemunhas num lugar afastado evoca a unção de Saul por parte do profeta Samuel. 1 Samuel 9, verso 27 a 10, verso 1. Verso 11. Bem conheceis. Foi a maneira de descobrir as reações de seus companheiros antes de espalhar a notícia. Essa evasiva quer dizer, não interessam as conversas dos loucos fanáticos. Verso 13. De boa vontade, os soldados cumpriram a parte cívica da mensagem profética. Pela sua atitude no verso 12, conhecemos que os profetas gozavam já de alto prestígio, graças à atuação de Eliseu em suas relações humanas e às escolas de profetas que recomendavam aos profetas a necessidade de um viver mais condizente com a palavra de Deus do que deixar-se cair em transes. 1 Samuel 10, versos 9 a 12. A vocação final de Elias fora cumprida pelas mãos de Eliseu, 1 Reis 19, versos 15 a 17. Esse versículo enumera os ritos característicos da entronização real. A unção com o azeite sagrado, o toque da trombeta e a aclamação do novo rei, 2 Reis 11, 12. Só que Jeú não foi aclamado por todo o povo, 1 Reis 1, 39 e 40, nem por todo o exército, 1 Reis 16, 16, mas por um reduzido grupo de oficiais que o apoiaram na sua rebelião contra a dinastia reinante. Verso 14. Josafá, filho de Ninsi. O nome é dado por extenso para se evitar confusão com o nome de Josafá, rei de Judá. Verso 15. Esse versículo dá um resumo das circunstâncias. Verso 18. Passa para trás de mim. Jeú reteve os 2 mensageiros para evitar qualquer escape da parte de Jorão. A ação foi transmitida a Jorão. Verso 20. Guia furiosamente. Jeú sempre fora um homem de muita energia. Nessa ocasião, ele estava preocupando-se para que não fosse revelado ao rei Jorão algo sobre a nomeação do novo rei, verso 15. Verso 21. Foram ao encontro. Os 2 reis idólatras não imaginavam que estariam marcando seu encontro com a justiça divina. Verso 22.
Prostituições. Nota homilética. A religião de Canaã tinha como prática característica a prostituição ritual nos templos e lugares altos, como exemplo da fertilidade para todo o povo seguir, produzindo assim mais rebanhos e maiores ceifas. Os profetas bíblicos usavam essa palavra para qualquer tipo de infidelidade religiosa. E até o apóstolo Paulo usou a expressão adulterar a palavra de Deus, querendo dizer recusar-se a ser dirigido tão somente pelas normas bíblicas no desempenho do ministério. 2 Coríntios 2, verso 17. Assim como a prostituição física é rebaixar a nobreza conjugal ao nível da mais abjeta degradação, assim também a infidelidade religiosa degrada a alma criada para a adoração de Deus, condenando-a ao inferno. Verso 23, traição. Jorão não percebeu o juízo divino. Verso 24. Entre as espáduas. Jeú derrubou Jorão quando este se voltou para fugir. Atingir um alvo em plena fuga não era fácil para flecheiro. Verso 25. No campo da herdade de Nabote. A sentença fora que ele sofreria morte por juízo, e o cumprimento da predição teve lugar justamente perto da vinha de Nabote. Consultar versos 21, 23 e 25. Este incidente destaca-se para mostrar o poder do Senhor para usar nossos atos no cumprimento de sua vontade. Verso 26. Ficamos sabendo assim que o encontro histórico descrito em 1 Reis 21, versos 18 a 27, tinha terceiros como testemunhas. Jeú quis mostrar a estreita ligação entre o julgamento de Deus que caiu sobre Jorão e o assassínio de Nabote. Verso 27. À vista disso, Acasias previu o destino que o aguardava, sendo ele descendente de Acabe, 1 Reis 21, 21. Feri também a este. O zelo de Jeú já estava se excedendo no cumprimento da ordem profética de eliminar a dinastia de Acabe. Verso 30. Se pintou. Jezabel tinha vivido uma vida com os requintes do mais alto luxo e assim pretendia viver até o fim de sua vida. Porém, Jeú lhe vedou abruptamente tal privilégio. O leitor poderá estranhar que Jezabel ainda viva, embora a morte de seu marido, o rei Acabe, já tivesse sido registrada no livro anterior, em 1 Reis 22, versos 34 a 39. Mas esses 9 capítulos bíblicos, aqui intercalados, são seleções do ministério de Eliseu, que durou desde a época do rei Acasias de Israel, de 853 a.C., até o princípio do reinado de Jeoás, 798 a.C. Acabe morreu em 853 a.C., e Jeú exterminou sua dinastia em 841 a.C., apenas 12 anos mais tarde. O neto de Jezabel, que subiu ao trono de Judá, Acasias, tinha apenas 22 anos quando Jeú o matou. Verso 31. Zinri. Jezabel lembrava-se muito bem da rebelião de Zinri, 44 anos antes, e de como este havia se suicidado dentro de apenas uma semana. 1 Reis 16, versos 9 a 20. Sua memória, porém, não funcionou ao ponto de se recordar que outrora quem tomara o trono de Zinri para fundar outra dinastia fora Onri, seu próprio sogro. Assim, a memória humana sempre grava melhor os pecados de outrem. Foi uma tentativa de amedrontar a Jeú. Verso 32. Quem é comigo? Jeú convocou os observadores a tomarem partido na questão eunucos. Estes provavelmente deram um sinal a Jeú como seus aliados. Verso 33. Lançaram-na abaixo e Jeú a atropelou, isto é, os cavalos do seu carro.
Verso 34, filha de rei. A antiga tradição de respeito aos membros das famílias reais não poderia cancelar uma profecia da parte de Deus que fora cumprida em sua íntegra. Verso 36.